E aí, profissionais e consultores de RH, aqui é o Caio. Neste vídeo eu vou te ensinar absolutamente tudo, detalhe por detalhe, do que você precisa para entrar nessa nova turma do Plano CRHR. Mas antes, você precisa entender exatamente o que é este plano. O Plano Price CRHR é uma formação de negócio para profissionais e consultores de RH baseada em uma metodologia revisada por cientistas comportamentais com mestrado em análise do comportamento pela USP. E mais do que isso, baseado na minha experiência de sucesso para você, profissional ou consultor de RH, sair do zero e faturar mais de 30 mil reais todo mês com um novo modelo de consultoria de RH. E eu sei, para você que está no campo de batalha, faturar mais de 30 mil reais por mês com sua consultoria de RH parece bom demais para ser verdade. Sabe por que você tem essa dúvida? Porque você está hoje entre a CLT e o empreendedorismo da sua consultoria de RH. Porque você ainda não chegou no reconhecimento profissional e financeiro que você merece com sua consultoria de RH. Você ainda está na transição, você não sabe se o momento certo de dar um ponto final na sua CLT e de fato focar na sua consultoria de RH, ou pior, você já deu esse passo, está focado na sua consultoria de RH, mas frustrado porque você pensa em voltar para a CLT. Você respira RH 24 horas, tem competência, tem experiência, mas você implora para fechar um contrato de baixo ticket e curta duração e ainda não consegue. Você se sente um excelente profissional, mas o seu saldo na conta bancária, os seus boletos te dizem o contrário. Mas antes de você achar que o problema é você ou o mercado, escuta o que a Vanessa, minha aluna, tem a te dizer. Ela estava no mesmo momento que você está agora. Conheci o Caio, acho que não tinha nem nascido a BG ainda, né? Tava trabalhando em outra empresa e estava sendo demandada por alguns colegas, né, alguns players aí do mercado, para fazer alguns trabalhos pontuais. E aí eu comecei a viver essa vida dupla, trabalhando na empresa e tentando estruturar alguma coisa para mim, mas nem sempre foi essa a minha pretensão, né, de colocar um negócio. Mas realmente eu via que no mercado existia essa carência, as pessoas me buscavam, muitas vezes eu ajudava sem fins lucrativos, e aí eu comecei a cobrar, né, algumas coisas, até que eu percebi que com menos horas de trabalho, eu conseguia ter uma performance muito melhor, financeiramente falando, qualidade de vida, do que no emprego que eu estava à época CLT, né? Na época eu estava muito dividida, né? Eu fiz uma conversa com o Caio e nessa conversa a gente já deu ali um diagnóstico de que o meu maior ganho, né, por assim dizer, seria trabalhando por conta própria. Mas eu tinha muito medo, né? Tinha muito medo de hoje não é amanhã, né? A seguridade que uma proposta trabalhando na empresa tem aquela assim, falsa, né, mas uma ideia de estabilidade. E assim, esse diagnóstico ele foi decisivo para eu sair daquela reunião e pensar assim, não, eu tenho que ter coragem para tomar o primeiro passo, tá dando tudo certo, tem um caminho assim brilhante pela frente, se sem me esforçar eu já estava fazendo mais resultado com a consultoria do que com o emprego CLT, imagina se eu dedicar toda a minha energia a isso. No começo aparecia muito, né, recrutamento e seleção. Por que eu falo bicho? Porque no nosso DNA, a gente aprende, né, quem é da gestão de pessoas, que todo mundo tem que saber recrutar, selecionar, né? Então, tinha muita demanda para isso para mim. Só que o que eu gostava mesmo era da parte estratégica, né? Assim, o contrato de seleção, ele é muito pontual. Então, tinha meses que eu tinha muita vaga. Tinha meses que não, sazonalmente, realmente, no mercado não precisava contratar muita gente. Eu não tinha, naquele início, uma receita previsível. E até porque já haviam algumas consultorias na cidade, né? Já muito antigas, da época que eu ainda fazia faculdade, né? E eu sempre tinha aquilo na minha cabeça, não, mas como é que eu vou concorrer com essas grandes, né? Quando eu comecei a ter os meus primeiros contratos de longa duração, é que na minha cabeça a longa duração era a partir de 3 meses, né? Foi quando eu comecei a respirar. À vista do que hoje a gente vende, tradicionalmente aqui a gente tem um contrato menor de 6 meses, né? A maioria é de 1 ano. Esses contratos, eles não existiam, então eu acabava vivendo nessa gangorra, né? Muitas vezes eu pensei em desistir, né? Assim, lá no terceiro mês, quarto mês, não, vou voltar lá pro CLT. Mas o que acontece? Quando você entra na empresa como consultor, né, consultora, você já no dia 1 você consegue sentar na mesa da diretoria e fazer uma recomendação, e aquela sua recomendação ela ser ouvida e gerar impacto real para os negócios, né? Quando você tá numa carreira ali mais tradicional, você começa formiguinha, né? Estagiário, né? Assistente, analista, às vezes você é analista sênior e o máximo que você faz é conversar ali com o gerente de área. Não tem tanto uma visibilidade, né? Hoje, assim, a gente tem contratos com empresas, e aí eu posso citar, né, alguma delas. A gente já fez trabalho para Freitas, trabalho com a Normatel, X Atlântico, empresa aqui na cidade. São contratos anuais. Então, até mesmo pela força do método, os contratos eles precisam ser maiores, para que a pessoa possa ter o tempo da curva da aprendizagem. Mas, com certeza, a força que você tem depois de 6 meses, depois de 12 meses, é muito consistente, né? Você vê aquela melhora que não retroage. Hoje, posso dizer que com seus contratos, você é uma consultoria que consegue faturar consistentemente mais de 30K por mês? Ah, com certeza. Nem sempre foi assim, né? O ano zero, eu posso dizer assim que isso passava muito longe.
Muito massa, né? E eu sei que falar sobre uma consultoria de RH que te dê previsibilidade e qualidade de vida parece um sonho distante para profissionais de RH, principalmente para você que ainda está na CLT, que sofre com gestores inseguros e imaturos, que sofre para implementar uma simples política, mas também para você que já deu o primeiro passo, iniciou sua consultoria de RH, mas sempre que está estagnado e muito distante de alcançar o reconhecimento e a liberdade que você tanto deseja. E pior, devido ao seu resultado atual, até pensa em retornar para a CLT, mas sabe que as empresas não querem contratar profissionais de RH que resolveram empreender, pois tem receio de te perder novamente. Mas eu não estou aqui apenas para falar de teoria. Eu sou a prova viva de que o caminho que irei mostrar aqui hoje para vocês funciona. Eu saí de uma empresa quebrada, atuante em um ramo totalmente diferente de consultoria de RH, por conta da pandemia em 2020, para um negócio sólido e lucrativo e previsível, através desse novo modelo de consultoria de RH. Em 2020, eu falo que eu me sentia como um profissional de RH, sem experiência, pois eu tinha pouco conhecimento sobre produtos de RH. Não tinha contatos de empresário, não conhecia profissionais de RH e pior, eu não tinha experiência como RH. E para você entender que isso é realidade e não apenas conversa, eu faço questão de abrir os meus números com vocês. Olhem só o faturamento que a minha consultoria de RH alcançou nos últimos 3 anos. E para te provar, vou te mostrar o ano mais recente, o ano de 2025, aplicando exatamente o que irei ensinar aqui hoje para vocês. E o melhor ainda, eu tenho esse faturamento sem precisar de equipe, sem precisar de funcionário, sem precisar terceirizar e sem precisar ocupar a minha agenda. Eu só ocupo 5 turnos da minha semana. Quero te dizer que o meu caminho não foi uma linha reta. Eu sou um pouco como você. Passei por muitas dificuldades nessa jornada como empresário e consultor de RH, antes de alcançar o nível onde estou hoje. Um patamar que me trouxe o conhecimento e a experiência necessária para ajudar cada um de vocês a faturarem mais e de forma recorrente com sua consultoria de RH. Quando eu comecei com a minha consultoria de RH, foi no início da pandemia em 2020. Nesse período parecia que nada ia dar certo. Em 2020 eu já tinha anteriormente um negócio no ramo de educação, que diagnosticava e desenvolvia comportamentos de crianças e adolescentes para atingir um resultado na escola, sem depender dos pais ou do reforço escolar, gerando mais bem-estar emocional e autonomia, sendo uma inovação quanto ao modelo tradicional de ensino, a partir de um método criado por mim, com apoio de professores e psicólogos com mestrado em análise do comportamento, contratados por mim. Essa experiência não foi em vão, pois senti na pele a dificuldade do empresário de contratar. E tal experiência me permitiu ter propriedade para compreender como mudar o modelo tradicional de RH, que, ao meu ver, é causador da desvalorização do profissional de RH. O RH que você aprendeu não foi desenhado para te dar liberdade, foi desenhado para te dar trabalho. Antes da pandemia, eu estava bem estruturado. Tinha uma equipe de 22 professores, com uma metodologia construída com suporte de psicólogos, com abordagem e análise de comportamento, e uma empresa consolidada. Atendi mais de 970 alunos ao longo de 2015 a 2019, me permitindo mudar a minha vida e a da minha família, transformando a vida dos meus alunos. Eu entendi de perto a dificuldade de recrutar e montar uma equipe forte, e também vivenciei a dor do empresário de formar uma equipe. Eu passei por todo esse processo. Acontece que na pandemia as escolas fecharam e aquele método que mantinha meu negócio de pé, com alta lucratividade, deixou de ser uma prioridade ou necessidade para as famílias. O resultado, perdi todos os meus contratos. Em 2020 eu estava quebrado e tive que fechar minha empresa. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, meu pai tinha acabado de ser diagnosticado com câncer de intestino. E antes de quebrar, minha renda já era a maior renda da família, o que me permitiu mudar a minha vida e a vida dos meus pais e da minha irmã. Mas após quebrar, resolvi cortar os custos e cancelei o plano de saúde que eu pagava para mim, para os meus pais e para minha irmã. Quando meu pai adoeceu, já estávamos sem plano. Mas não queria preocupá-lo com a minha situação, mas quando finalmente resolvi abrir o jogo sobre o que eu estava passando, ele tentava me encorajar, mas por dentro eu me sentia um fracasso. Eu me perguntava, e agora, o que eu vou fazer? Eu me senti completamente perdido, impotente. Essa foto foi na minha crisma, mostra quando meu pai tinha se recuperado um pouco melhor do câncer, após perder mais de 20 quilos. Toda essa situação me deu o sentimento de que precisava faturar, mas com o negócio quebrado, eu resolvi usar minha experiência pessoal com contratação e oferecer contratos de recrutamento e seleção no segundo semestre de 2020, em meio à pandemia. Infelizmente, o papai veio a falecer em junho de 2022, mas sou grata a Deus por ter ficado com ele até o último momento dele aqui nesse mundo. Naquele momento, eu sofria para encontrar empresários, resolvi falar com familiares e amigos para encontrar empresas que estivessem contratando. Foram centenas de mensagens em vão e após muito esforço consegui fechar contratos sem qualquer recorrência. Logo percebi que mesmo eu com habilidade de vendas, por conta das minhas experiências anteriores, era quase inviável
vender os produtos de RH tradicionais, pois os empresários não valorizavam. Mal sabia que o problema maior viria depois. Todas as horas em entrevistas, seleção de pessoas que precisei dedicar para preencher as vagas, além do retrabalho gerado pelas próprias empresas que não faziam board e que não faziam treinamento com os novatos, o que me exigia repor parte dessas vagas. Era trabalhar de graça. Com certeza foi o momento mais difícil. Pensei em desistir da consultoria de RH. Estava exausto. Contudo, esse período me permitiu amadurecer. Meus poucos contratos eram de baixo ticket. Eu não tinha controle sobre a continuidade do meu trabalho, nem garantia de retenção, sofria com a falta de previsibilidade da minha consultoria. Um mês o contrato acontecia, no outro mês, se a demanda da empresa por vaga diminuísse, eu perdi o contrato. Essa instabilidade gera uma angústia muito grande, uma situação que é realmente sufocante para nós profissionais de RH. O que te gera angústia, pois você fica sem saber qual o momento de sair da CLT e o que fazer para crescer sua consultoria de RH. E pior, quando você toma a decisão, decide sair da CLT, a consultoria de RH não traz o resultado financeiro que você esperava. E acontece o pior, você começa a pensar em voltar para a CLT, mas percebe que o mercado já não te aceita mais. Então eu percebi que precisava dar um passo atrás para conseguir avançar. Em 2021, embora eu viesse de uma outra área de formação, gestão e marketing, fiz questão de buscar ativamente informações, estudar sobre análise e desenvolvimento de comportamento humano e sobre subsistemas de RH com apoio de profissionais especializados. E a partir disso, somei o recrutamento e seleção com outros produtos de RH, pois naquele momento eu acreditava que quanto mais produtos de RH no meu portfólio, mais eu teria recorrência. No entanto, eu no máximo consegui fechar contratos de 3 ou 4 meses de duração. E pior, a maior parte do meu faturamento ainda era recrutamento e seleção avulso. Eu saí de um faturamento de R$2.000 por mês para R$7.000. Só que ainda sofria com ferramentas do mercado, custo com freelance. E se tornou ainda pior quando eu tinha que lidar com os gestores, com os empresários, porque tinha gestores inseguros, empresários que não sabiam se posicionar, acompanhar os novatos. Foi nesse momento que eu tive meu momento de virada mais importante. Aproveitando a minha experiência em construir métodos com o propósito de diagnosticar e desenvolver comportamento em um prazo pré-determinado para atingir um resultado específico, criei um manual para entregar um produto de desenvolvimento humano, mas não de qualquer forma, de forma mensurável, para desenvolver os comportamentos certos na equipe, na liderança e conseguir chegar em um resultado de crescimento do negócio. E o jogo mudou. Lembro de lutar muito com contratos avulsos, ticket abaixo de 3K e alta carga operacional entre 2021 e 2022. Em 2023, quando eu consegui maturar esse produto, eu assumi o controle dos comportamentos de gestores e empresários. Passei a fechar contratos com ticket acima de R$5.000 mensais. E cheguei nesse nível de faturamento, saindo de contratos com ticket médio mensal de R$1.500, R$2.500 até R$3.000 para contratos maiores, com ticket médio mensal de R$4.000, de R$5.000, de R$5.500, de R$7.000, de até R$13.000 por mês, vendendo, entregando um novo modelo de consultoria de RH. Lembro que quando fechei meu primeiro contrato com duração mínima de 6 meses e com ticket médio mensal acima de R$5.000, eu não acreditei. Eu perguntei para o cliente, o senhor entendeu que é R$5.000 por mês? Sem dúvida, aquele momento foi muito especial para mim. Em 2023, meu faturamento começou a subir para R$10.000, R$18.000 por mês e para R$30.000 por mês sem precisar de equipe, cobrando um ticket maior do que R$5.000 mensais, dedicando apenas 3 a 4 horas semanais por contrato. E continuei aprimorando um novo modelo de consultoria de RH de 2023 em diante. Busquei outros profissionais, Sofia Azevedo, Marcela Prata, ambas são psicólogos formados pela UFC, em psicologia, e em análise do comportamento, mestrado em análise do comportamento pela USP, para aprimorar a minha metodologia de diagnóstico e desenvolvimento de comportamentos. E por que eu fiz questão de me cercar de profissionais com esse nível de excelência? Porque eu entendi que para ter segurança no meu método, eu precisava ter embasamento científico. Até 2024, a gente já tinha atendido mais de 550 colaboradores e mais de 100 gestores, atendendo colaboradores de pequenas, médias e grandes empresas como Ótica Diniz e iFood. Então a gente, de fato, cresceu muito. Depois de bater tanta cabeça, eu finalmente entendi que existia um caminho, um novo modelo de consultoria de RH, efetivo e replicável ao faturamento e à liberdade que eu alcancei, sem precisar passar por todas as dores que eu tinha passado. Ao longo dessa jornada, algo tocou muito forte o meu coração. Eu percebi que o RH, o setor que recruta, que seleciona e forma as pessoas que fazem a empresa girar, o qual é a minha grande paixão, é ironicamente o profissional mais desvalorizado e mal remunerado do mercado. Vi dados da Solids que mostram médias salariais de R$4.025. Atendendo empresas de diversas regiões do país, pude validar que até mesmo as principais capitais do país, o profissional de RH é mal remunerado, quando comparado com demais setores. Fiz uma pesquisa com mais de 550 colaboradores
indicadores, analisando diferentes setores, como marketing, comercial, financeiro, TI, entre outras áreas, e você também pode concluir que o setor mais mal remunerado é o setor de RH. Condições salariais que não condizem com a responsabilidade de quem forma as pessoas, a parte mais essencial e complexa das organizações. E me perguntei sobre a causa dessa desvalorização, pois validei que não era a falta de demanda. Eu atendi de perto empresários que precisavam desesperadamente de ajuda com suas respectivas equipes, mas não tinha tempo para aplicar soluções de RH, desconhecidas por ele. E de outro lado, vi profissionais de RH que não sabiam como vender e entregar algo que curasse a maior dor dos empresários, criando um verdadeiro abismo. Eu desenvolvi um novo modelo de consultoria de RH, o qual permite resolver a maior dor dos empresários. E não apenas de grandes negócios que já possuem RHs estruturados, mas principalmente de pequenas e médias empresas, que possuem inúmeros desafios com suas equipes e são a grande maioria das empresas. Porém, o modelo tradicional de RH não atende essas empresas. O empresário tem urgência, recursos limitados e precisa medir quais comportamentos da equipe foram transformados pela consultoria de RH para atingir um resultado específico de crescimento em um prazo pré-determinado. Ou seja, descobrir como vencer a desvalorização do RH entregando o que o empresário realmente compra, resultado de crescimento, transformação comportamental e tempo. E fiz isso de forma replicável e com muito menos carga operacional, sem precisar de equipe ou terceirização. Quando o profissional de RH entrega isso, o jogo vira, a desvalorização acaba e o reconhecimento vem de forma de contrato de alto ticket, acima de R$ 5.000 mensais, ocupando no máximo 4 horas da sua semana com cada contrato, entregando consultoria de RH estratégica, conquistando liberdade de tempo e liberdade financeira. Agora, eu estou dividindo isso com você porque entendi que o meu crescimento agora não depende mais de quantos contratos eu atendo, mas de quantos profissionais de RH eu consigo impactar. Eu já validei meu modelo de consultoria e cheguei ao êxito que buscava. Mas eu percebi que se eu ficasse apenas atendendo meus clientes, eu não cumpriria o meu propósito. Acredito que Deus não nos dá oportunidade à toa em nossas vidas. Ele quer que eu use os nossos dons para ajudar mais pessoas. Ao ensinar meu método para você, eu multiplico esse impacto. A minha missão é valorizar a gestão de RH e fortalecer o empreendedorismo no Brasil, para que nenhum profissional de RH precise se sentir um fracasso ou ser escravo de uma carga horária exaustiva por um salário que não paga seu valor real. Eu venci essa batalha e agora estou aqui para te dar a mão e atravessarmos esse caminho juntos. Por isso, quero te mostrar uma forma mais eficiente de iniciar e alavancar sua consultoria de RH, mesmo que você ainda esteja na CLT. Quero te mostrar um caminho melhor para definir qual produto de RH oferecer, para acessar o empresário e iniciar a alavancar sua consultoria de RH. Só que eu entendo perfeitamente o seu receio agora. Eu já estive exatamente onde você está hoje. Eu sei como dar medo, encarar essa caminhada de empreender sozinho com consultoria de RH. Muitas vezes a gente se sente isolado, sem ter com quem tirar uma dúvida e, pior de tudo, sem o apoio e a torcida das pessoas que a gente mais ama. Você fica com aquela sensação de que está pisando em ovos e que qualquer erro pode queimar o seu nome no mercado. E foi justamente pensando em você, para que você não precise passar por tudo que eu passei, que eu quero te apresentar um caminho que já foi totalmente testado, validado e replicado por mim nos últimos 5 anos. Um caminho que vai te permitir construir a sua consultoria de RH de sucesso, faturando mais de R$ 30.000 mensais, mas com diferença, caminhando lado a lado comigo. Você não vai mais precisar ficar tentando adivinhar as coisas sozinho, errando e tendo prejuízos que podem fazer você desistir do seu sonho. Eu vou te dar um mapa exato e seguro nas suas mãos. E a partir de agora, eu quero te mostrar como nós vamos fazer isso juntos. Por isso, quero te apresentar o Plano Prático CR-HR, a formação de negócios para profissionais, consultores e consultoras de RH que te ensina a sair do zero para faturar mais de 30.000 todo mês com um novo modelo de consultoria de RH. O Plano Prático CR-HR é para quem quer ganhar dinheiro e se tornar uma consultoria de RH de destaque, focada em transformar a sua formação em RH numa máquina de faturamento recorrente e transformação dentro das organizações. Porque o conhecimento em RH necessário você já tem. O que você precisa fazer agora é transformar isso em uma consultoria de RH desejada por empresários. No Plano Prático CR-HR, nós vamos aplicar o passo a passo, cada um dos pilares que foram discutidos ao longo dessas 3 aulas do evento, divididos em módulos. No módulo 1 da formação Plano Prático CR-HR, você vai ter acesso ao primeiro passo. Você vai aprender como iniciar sua consultoria de RH da forma mais enxuta e inteligente. Neste módulo, você vai aprender como iniciar sua consultoria de RH sem precisar de um CNPJ, como tirar notas fiscais através do seu CPF, como gerenciar seus clientes, como precificar, como gerenciar de uma forma que você tenha mais tempo disponível e menos carga operacional. Tudo isso você vai ver dentro do módulo 1. E se você está na CLT, você vai aprender como abordar o seu gestor,
como convencê-lo, como definir o seu plano até sair da CLT com segurança. No módulo 2, você vai encontrar a sequência completa e validada de comportamentos estruturais e o melhor modelo de diagnóstico estruturado. E mais do que isso, as ferramentas de diagnóstico estruturadas já validadas e da minha própria metodologia, com um manual, com um plano de ação para desenvolver cada comportamento. Ou seja, você não precisa de nenhuma outra ferramenta do mercado para entregar o desenvolvimento humano de forma mensurável. Estudo de casos, passo a passo para aplicar o diagnóstico com gestores inseguros, seja dentro do seu trabalho ou com clientes da consultoria. Gravação real da minha aplicação do diagnóstico nas empresas e o passo a passo completo para aplicar o produto de RH de desenvolvimento humano de forma mensurável que eu apliquei e validei, atendendo dezenas de empresas de diversos ramos em todos os setores da economia. Prestação de serviço, comércio, indústria. Além disso, certificação para que você tenha mais autoridade em oferecer um produto de desenvolvimento humano diferenciado, aplicado ao resultado, o desenvolvimento humano de precisão. No módulo 3, você vai encontrar a estratégia para captar o cliente certo do absoluto zero. Neste módulo, você aprenderá como usar diferentes canais gratuitos, sem precisar investir em anúncio ou depender de indicações orgânicas, modelos de mensagens, modelos de parcerias, entre outros, para acessar o empresário e como utilizar o diagnóstico estruturado que você já teve acesso no módulo 2, com ferramentas já validadas para atrair empresários e marcar reunião de apresentação com o cliente certo. Módulo 4, construa uma fonte inesgotável de clientes. Você vai aprender um passo a passo prático e validado como apresentar o resultado de diagnóstico estruturado. E mais do que isso, você aprenderá a apresentar a evolução desse diagnóstico a cada mês para o empresário, conquistando a sua atenção e confiança, lhe permitindo renovar seus contratos por mais de 3 anos. E por fim, como conectar esse momento de apresentação com um programa de fidelidade que lhe permite, de forma controlada, conquistar novos clientes a partir dos seus clientes atuais, sem depender de captação ativa após o segundo contrato, alcançando mais de 30.000 de faturamento todo mês, com menos carga operacional e menos necessidade de investir seu tempo e dinheiro em ações de vendas. Você poderá focar totalmente na entrega da sua consultoria de RH. Agora, eu não quero em nenhum momento que você se sinta sozinho nessa jornada, porque eu sei que você vai sentir dúvidas, eu sei que você vai sentir algum tipo de insegurança, mas já tem tudo estruturado para que você consiga chegar ao resultado desejado. Mas como o nosso compromisso é com o seu resultado, além desses módulos, para que você consiga sanar todas as suas dúvidas e todas as suas inseguranças, eu vou te oferecer mais para que você de fato fique seguro durante todo o processo. Pensando nisso, você vai ter aulas semanais ao vivo. Nessas aulas semanais, tanto nós traremos os fundamentos para cada um desses pilares do Plano Prático CRHR, como também a gente vai tirar dúvidas. Prática, vai trazer estudos de casos reais para que você consiga aprender e já aplicar no dia seguinte. Além disso, uma vez a cada 30 dias, uma vez por mês, a gente terá uma aula mais elaborada, maior, voltada só para o estudo de casos reais, trazendo todas as melhores práticas. Quem já conseguiu o primeiro contrato, quem está com dificuldade de captar o primeiro cliente, quem já captou, quem já está indo para o terceiro, quarto contrato. Então, dentro desses momentos, a gente vai conseguir compartilhar as melhores práticas para que você consiga aprender com os outros profissionais e consultores de RH. Mas não para por aqui. Além disso, você vai ter um suporte via WhatsApp de 9 da manhã às 6 da noite, segunda a sexta, para que você tire todas as suas dúvidas. E mais do que isso, para cada aula que você aplicar, cada aula ao vivo e cada aula de estudo de caso que você aplicar, terá um formulário para a gente entender em que momento você está, quais são suas falhas de comportamento na aplicação do processo. Ou seja, nós vamos usar a nossa metodologia para analisar suas dificuldades e entender de forma precisa em que momento você está, para que a gente consiga entender quando você falar com o nosso suporte, qual é a tua dificuldade, em que momento você está nessa jornada, para chegar no resultado que desejamos. Mas eu não quero que você seja mais uma consultoria de RH. Eu quero que você tenha um diferencial muito claro e eu vou te dar mais uma ferramenta para isso. Eu vou te dar uma certificação com base na aplicação do desenvolvimento humano de precisão. Depois que você aplicar cada aula do módulo 2, que é um módulo referente ao desenvolvimento humano de precisão, você vai fazer uma prova de certificação. E quando você fizer essa prova, se você acertar 90% com base nos fundamentos que você estudou e aplicou, você vai conseguir essa certificação. O Plano Prático CRHR é um mapa completo para que você saia do zero e chegue a mais de 30 mil reais de faturamento todo mês com a sua consultoria de RH.
Mas eu quero que sua jornada seja mais rápida e mais segura possível. Por isso eu decidi incluir algo que eu não vendo separadamente. E se eu fosse cobrar, valeria o valor da própria formação. O meu kit de segurança jurídica e profissional. Eu vou te dar como presente pessoal todos os modelos de contrato e documentos que eu utilizei na minha consultoria nos últimos 5 anos. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que muita gente trava na hora de oficializar o negócio e não se sente resguardado juridicamente. E pior, não ter um documento à altura de um contrato de 5K mensais trazendo segurança para a entrega da sua consultoria de RH e confiança para o cliente. Com esse bônus, você não vai precisar gastar horas criando um contrato da sua consultoria de RH ou gastando muito com o advogado. Agora você deve estar pensando, um método que te ensina a faturar mais de 30 mil reais todo mês com um novo modelo de consultoria de RH deve custar uma fortuna. E honestamente, se eu cobrasse um valor de 10 mil reais, ainda seria um investimento extremamente barato. Sabe por quê? Porque se você fechar um contrato com duração mínima de 6 meses, com um ticket mensal de 5K, você paga esse investimento e ainda sobra dinheiro no bolso. Mas se torna ainda mais vantajoso, pois não se trata de conquistar apenas um contrato. Você vai conquistar esse primeiro contrato através de um modelo replicável que depois vai ser praticamente Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai copiando e colando e aplicando até faturar 10 mil reais por mês, 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais por mês com a sua consultoria de RH. Mas não quero que você sinta que você está comprando mais uma formação. Aqui eu estou te entregando um mapa, as ferramentas que eu utilizo todos os dias. Depois que você validar a venda do primeiro contrato, o caminho para 30 mil reais todo mês vai ser somente repetir aquilo que você já aprendeu e fazer com excelência. Mas antes de te falar o valor, eu quero que você pense no custo de não agir agora. Quanto custa para você passar mais 6 meses tentando fechar um contrato de consultoria de RH de baixo ticket? Quanto custa a insegurança de não saber se você vai fechar contratos no mês que vem ou de permanecer em um trabalho que não te valoriza? Na verdade, o custo aqui não é o plano prático CRHR. Na verdade, é o verdadeiro preço que você paga por adiar sua valorização profissional e sua liberdade financeira. Mas como o meu objetivo é promover a valorização dos profissionais de RH, transformando esses profissionais em consultores e consultoras de RH de referência, o valor hoje será muito menor do que você imagina. E para você ter acesso a tudo isso, o método completo, as ferramentas já validadas, o plano prático CRHR, ao meu modelo de contrato, o produto de desenvolvimento humano de precisão e ao meu acompanhamento, eu quero que você sinta a segurança de sentar na frente de um empresário sabendo que o que você tem nas mãos funciona. O seu investimento para garantir sua vaga é de apenas 12 parcelas de R$ 206,54. É um investimento ínfimo perto da transformação que pode ser gerada na sua vida. Se você parar para pensar bem, é menos de R$ 7 por dia. Para você ter em mãos um mapa completo para você faturar mais de 30 mil reais todo mês com sua consultoria de RH. Mas se você preferir fazer o pagamento à vista, o valor é R$ 1.997. E para ficar ainda melhor para você, você pode escolher a melhor forma de pagamento. Seja Pix, cartão de crédito, cartão de débito. Todo o nosso processo de pagamento é feito pela Hotmart, a maior e mais segura plataforma de curso online do mundo. Isso significa que seus dados são protegidos e criptografados por uma tecnologia de segurança de nível bancário. E assim que você finalizar sua inscrição, você vai receber imediatamente o e-mail da Hotmart com seus dados de acesso para o plano prático CRHR. É clicar e começar sem esperar, sem burocracia. Agora que você já viu as condições e sente que é um ambiente seguro, eu quero que você tire o foco do preço e coloque foco no seu resultado. Na verdade, o valor que eu acabei de te mostrar se torna apenas um pequeno detalhe perto do que eu vou te mostrar agora. Eu quero que você sinta que está entrando em um negócio de forma protegida, como se eu fosse o seu investidor, trazendo risco total para mim, para que você não tenha dúvida nenhuma que o plano prático CRHR é o seu próximo passo, pois eu decidi colocar todo o risco da sua jornada nas minhas costas. Se você não lucrar, quem sai no prejuízo sou eu. Deixa eu te explicar como funcionam minhas duas garantias. Eu quero que você entre para o plano prático CRHR com total tranquilidade. Por isso, eu te dou 30 dias de garantia incondicional. Funciona assim, você faz sua inscrição, acessa a área de alunos, assiste às aulas, testa as ferramentas e se por qualquer motivo você sentir que a formação não é para você, basta você enviar um link e-mail para a nossa equipe dentro desse prazo e nós devolvemos 100% do valor investido. Sem perguntas, sem burocracia e a gente ainda continua amigo. Mas se você ainda está inseguro, eu vou fazer algo que nenhum outro mentor tem coragem de fazer. Eu chamo de garantia de resultado. 90 mais 90 mais 100 reais do meu bolso.
Pois eu confio tanto no meu método que eu tiro totalmente o risco das suas costas. Mas para isso eu preciso fazer um pacto de comprometimento com você. Se você assistir todas as aulas e preencher os formulários abaixo de cada aula e mesmo fazendo isso, você não fechar um contrato de 5K mensais com duração mínima de 6 meses, nos primeiros 90 dias você pode acionar essa garantia de resultado. Ao acionar, eu vou te dar uma consultoria individual. Nós marcamos uma chamada, eu mesmo farei com você e eu traçarei um plano personalizado de acordo com a tua realidade atual, os teus resultados, para que você consiga chegar nesse primeiro contrato. E eu te darei mais 90 dias para você alcançar esse resultado com o meu acompanhamento. Se der errado, eu te pago por ter tentado. O único risco real que sobrou foi o de você ficar de fora. Bom, agora eu coloquei as cartas na mesa, eu não escondi nada de você, eu te mostrei o caminho, o método, a ciência por trás dele, os resultados. A partir de agora, meu papel de mentor se encerra e começa agora o seu papel de assumir o controle da sua carreira e se tornar uma consultora de RH de sucesso. Eu costumo dizer, podemos e devemos ajudar as pessoas, mas somente elas podem decidir se elas querem ser ajudadas ou não. Neste momento, você tem 3 caminhos lógicos pela frente. O primeiro é ignorar tudo que você viu, é fechar esse vídeo e fingir que essa oportunidade nunca passou na sua frente. E aí você volta para a sua rotina, para a desvalorização e para a insegurança, se você vai conseguir fechar contratos ou não no mês que vem. Se você vai conseguir crescer no seu trabalho atual. É um direito seu, mas você sabe onde esse caminho termina. O segundo é tentar chegar nos 30 mil reais de faturamento sozinho. É o caminho da tentativa e erro. E para falar a verdade, antes de me conhecer, você já estava nele. Você pode até conseguir, mas a que custo? Quanto tempo vai perder? Quanto dinheiro você vai deixar na mesa cometendo erros que eu já cometi e já solucionei? O risco aqui é você cansar, desistir e permanecer durante toda a sua carreira na CLT. E o terceiro caminho é o mais inteligente e seguro, que é entrar no plano prático CRHR. É pegar um método validado com o meu acompanhamento e chegar a mais de 30 mil reais de faturamento todo mês de forma muito mais rápida e confortável. E lembre-se, o seu risco é zero. Como eu já te mostrei, você está blindado pela minha garantia incondicional de 30 dias e pela garantia de resultado. Onde você fatura ou eu te devolvo 100% do teu investimento e ainda te pago mais 100 reais do meu bolso. Ou seja, ou você vence ou eu saio no prejuízo. Eu estou genuinamente comprometido com quem está comigo, mas eu não posso querer o seu sucesso mais do que você. A estrutura está pronta e a decisão agora é toda sua. Agora, se você escolher o terceiro caminho, clica no botão abaixo e faça sua inscrição. Eu te aguardo lá de dentro dessa formação. Estamos juntos, abração!